Eu não sei se eu vou fazer o curso de enfermagem. Eu tenho dúvidas, Davi, com relação ao curso. O que é que eu, enquanto pessoa, preciso saber? O que é que eu preciso ter na minha formação para poder ser um bom enfermeiro, ser um bom técnico de enfermagem? Eu sou estudante, estou fazendo o curso técnico, sou estudante, estou fazendo uma faculdade. O que é que eu preciso fazer para poder ser um bom estudante? Acompanhe aqui esse vídeo que eu vou trazer aproximadamente 6 pontos para que você possa ver o que realmente você precisa para que você possa ter sucesso nessa sua carreira. Olá, meu amigo, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Davi Apóstolo, sou enfermeiro, já tenho um pouquinho de estrada dentro dessa enfermagem, já passei por alguns serviços de saúde e eu quero aqui dividir um pouco mais do meu conhecimento, da minha experiência e também trazer alguns pontos importantes para você que ainda está na dúvida de cursar o curso técnico, de cursar o curso de nível superior, uma faculdade de enfermagem. Você também que ainda é estudante e que precisa melhorar um pouco mais, né, a sua percepção do curso para ser um excelente profissional. Você que é recém-formado, Davi, eu acabei de me formar, tenho muitas dúvidas, como é que eu posso direcionar a minha carreira e o que é que essas dicas também podem fazer ou ajudar e contribuir no meu segmento profissional. Eu vou fazer aqui e vou trazer muitas informações nesse vídeo. Acompanhe até o final, que eu tive o maior prazer e o carinho de preparar esse vídeo para que eu possa estar contribuindo na formação de muitas pessoas, tá bom? Você que está passando aqui pela primeira vez, deixa aqui embaixo a sua inscrição, se inscreva, porque é muito importante para fortalecer o nosso canal nessa plataforma. Deixe seu like, dúvidas, sugestões, comentários, críticas, porque isso é muito importante para que a gente possa absorver e estar trazendo muitas informações e crescendo cada vez mais com vocês. No nosso primeiro ponto, a gente vai falar com relação a habilidades e atitudes que você, enquanto estudante, você precisa ter para desempenhar a sua atividade e o seu conhecimento lá na graduação ou no curso técnico. É importante que para você ser um bom estudante de enfermagem, você tenha uma organização e comprometimento. Quando você fala em organização, às vezes é o simples descrever, é o simples objetivo de pegar as apostilas que o professor distribui, disponibiliza, é você organizar o seu cronograma de estudos, que a gente vai falar um pouquinho mais. A questão do comprometimento, você precisa entender que na sua graduação ou no seu curso técnico, você vai ter que abdicar de situações, você vai ter que abdicar muitas das vezes do lazer em prol do seu conhecimento e do seu estudo. Eu costumo trazer uma frase que fala: não existe sucesso, não existe vitória sem sacrifícios. Muitas das vezes você vai ter que sacrificar algo. Eu sei que tem o final de semana, muitas das vezes tem uma festa, muitas das vezes tem um cansaço. Davi, eu trabalho durante o dia e à noite eu faço o curso técnico, à noite eu faço uma faculdade. Então eu tenho um horário reduzido de estudo. Então você vai se organizar e dentro do seu comprometimento, você vai disponibilizar lá um horário para você poder estudar no sábado, no domingo. Ah, mas sábado eu tenho uma festa, no domingo eu tenho uma festa. A festa pode esperar, mas o seu conhecimento, o seu crescimento profissional vai requerer do comprometimento e organização, que vai levar, consequentemente, a uma empatia e também a uma ética. Por que empatia? Você tem que se colocar, enquanto profissional do campo da enfermagem, do lugar do outro, né, do seu paciente, muitas das vezes até mesmo daquele acompanhante. E quando a gente fala da ética, a ética ela é bem clara, porque é o conjunto de valores que vai direcionar o comportamento do indivíduo. Então, é muito importante vocês absorverem esse primeiro passo. E aí a gente vai falar agora do segundo passo. A gente vai falar agora do segundo passo. Qual é o segundo passo, Davi? São métodos eficazes de estudo. E aí a gente fala da criação de cronogramas. Vocês precisam criar o hábito de estudar. Ah, Davi, normalmente eu tiro 1 hora por dia, eu tiro meia hora. Muitas das vezes, abdique das redes sociais por um período que você julga necessário para poder estar estudando, ou
busque também informações, busque também estudos através das redes sociais, de canais e de instrumentos que vão trazer aí um crescimento profissional para você importante. Lembrando que as informações que hoje surgem aí nas redes sociais, nas mídias, precisam ter aí a fonte segura para que você não possa cair em fake news. Então é importante métodos eficazes de estudos, e aí a gente fala da técnica de memorização e aprendizado, que é muito importante. Cada um tem um time, cada um tem um momento de aprender, um momento também de memorizar. Então respeite o momento seu para que você possa consequentemente aprender e saber quando é que você vai estar crescendo no seu aprendizado e na sua memorização. O uso também de recursos audiovisuais, que é muito importante. E aí a gente tem uma plataforma aqui, que é o próprio YouTube, que ele traz várias videoaulas aí gratuitas. Existem também profissionais que desenvolvem aí canais específicos para determinado segmento dentro da matéria que você busca. Um exemplo, clínica cirúrgica, clínica médica, oncologia, estética, empreendedorismo, né? Enfim, a gente tem uma vasta aí gama de segmentos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais tarde, dentro do que você quer na sua carreira, para você já começar a buscar e aprofundar dentro dessas aulas e sempre fazer uma complementação da sua sala de aula, porque isso é muito importante. Vamos agora para o nosso terceiro passo. Nosso terceiro passo é extremamente importante você aprender as teorias, os fundamentos e a prática da enfermagem. Quando a gente fala em teorias, a gente fala dos conhecimentos que você precisa adquirir para você poder entender, associar com os fundamentos e, consequentemente, desenvolver a prática. E aí existe hoje uma grande diferenciação, eu já quero trazer nesse ponto aqui, com relação a você que está fazendo o curso técnico e para você que está fazendo o nível superior. Muitas das vezes você precisa saber e entender aquilo que você está falando. Não é simplesmente passar uma sonda nasogástrica, passar uma sonda nasointeral, você passar uma sonda vesical de alívio. Não é somente você puncionar por puncionar, não é somente você entender que durante uma parada você vai utilizar quais drogas, quais são os passos, o que é que eu posso utilizar dentro lá do meu ABCDE. Enfim, a gente precisa entender e compreender que com a minha teoria, o meu fundamento, eu vou desenvolver a minha prática de maneira segura. Por que você fala isso, Davi? Eu costumo sempre falar, um advogado, ele tem um período para poder redigir uma petição de defesa do seu cliente. Um engenheiro, ele tem um período para desenvolver um projeto e, consequentemente, colocar em prática a construção de um prédio. Você que é profissional do campo da enfermagem, você precisa entender para que naquele momento em que o paciente realmente necessita da sua atuação, e aí eu falando do campo da urgência e da emergência, você precisa saber. Por isso, a importância da teoria, fundamentação e a prática de maneira segura, procurando sempre fontes seguras de órgãos, né, e de institutos que vão lhe trazer uma maior segurança do seu conhecimento. E lembrando que o conhecimento, ele é algo que está sempre em evolução e atualização. Não é o que eu aprendi há alguns anos atrás na enfermagem e hoje muita coisa já mudou. Então, se você, enquanto profissional, não fazer a associação dessas três pontes que eu acabei de sinalizar e com a atualização, você, consequentemente, vai ficar ultrapassado e vai perder várias oportunidades no mercado de trabalho, que eu vou estar falando um pouquinho mais. Vamos agora para o nosso quarto ponto. Eu costumo falar que esse quarto ponto ele é muito emblemático. Por que o quarto ponto é emblemático? Você vai saber, você tem que lidar com o emocional. E quando a gente fala do emocional, a gente vai falar com relação ao relacionamento interpessoal na equipe multidisciplinar. Quando eu falo relacionamento interpessoal, é a sua relação com as demais profissões, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, assistentes sociais, né, a depender do serviço que você venha trabalhar. Então, se você não tiver o controle, e que muitas das vezes eu costumo falar, os seus problemas você precisa deixar fora do seu serviço de saúde. Quando você entrar no seu serviço de saúde, você precisa pensar no paciente e você precisa pensar na dinâmica e no seu serviço de trabalho. Mas eu não estou bem, Davi, de cabeça, eu estou com problemas que infelizmente impedem
ao meu exercício profissional. Então, eu aconselho a você se afastar, tratar, lembrando que, infelizmente, hoje é a doença do século, o estresse, e que muitas das vezes leva ao afastamento de muitos profissionais. Também saber lidar com o emocional, com o paciente, saber lidar com o emocional com os familiares, e aí precisa ter o equilíbrio. Eu sei que muitas vezes nessa relação, a gente já observou aí milhões de notícias, né, do desgaste que muitas vezes chega até mesmo a vias de fatos. Então procure também sempre segurança do seu ambiente de trabalho. E aí, mais específico, quem trabalha nas urgências e emergências dos serviços por aí afora, que a gente sabe que é um campo ali extremamente complexo, estressante, que você, enquanto profissional, precisa ter o equilíbrio e, acima de tudo, a segurança para desempenhar a sua atividade. Outra coisa, a questão do envolvimento com o paciente, aí a gente sabe que existe a morte do paciente, existe o óbito, e que muitas vezes você precisa entender que, infelizmente, muitas das vezes é o processo natural da vida. Mas claro que, enquanto profissional, precisamos ter a humanização e, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade de estar confortando e trazendo uma maior tranquilidade para o paciente e o familiar, justamente nesse processo tão delicado. Então, você que é estudante, você que é recém-formado, você que muitas vezes já é profissional, você precisa ter esse equilíbrio e entender esse processo para que, consequentemente, você venha desempenhar a sua atividade longe de qualquer tipo de estresse. Outra coisa aqui que a gente fala com relação às sobrecargas de trabalho, que muitas das vezes você que é estudante, você que está pensando em entrar no curso de enfermagem, você que é recém-formado, vocês vão entender que a sobrecarga de trabalho ela é exaustiva, ainda mais aqui no Brasil. Existe uma luta histórica por uma jornada de trabalho aí de 30 horas semanais. Existe também uma luta histórica pela aprovação do Piso Nacional da Enfermagem. E aí, tudo isso, você tem uma associação na ponta, que é o trabalho, muitas das vezes, que você tem um quantitativo diminuído de profissionais. E aí existe a sobrecarga, que você muitas das vezes tem que ficar com a quantidade absurda de pacientes. Você tem os procedimentos de enfermagem, você tem os encaminhamentos para procedimentos cirúrgicos, para esse procedimento de diagnóstico, como exames. Você tem também a parte administrativa, que muitas vezes você tem que fazer. Tem outras funções que muitas das vezes querem atribuir para os profissionais, que não é de competência profissional. E aí entra o conhecimento da sua profissão dentro do seu exercício profissional para que você possa ter segurança e não venha a ter sobrecarga de trabalho. Então, isso é muito importante entender para não cometer erros. Vamos falar agora do nosso quinto passo. O nosso quinto passo, você que é estudante, você que é profissional recém-formado, né, é no que se diz respeito à importância da ética profissional. A ética profissional, ela é muito importante porque precisa ter o respeito para com o paciente, você precisa ter a privacidade e você também tem a questão do sigilo profissional, que é muito importante. Quando você fala em sigilo profissional, Davi, eu estou falando que muitas das vezes você pode se deparar com muitos casos no seu serviço de saúde e que muitas das vezes uma forma como você pode levar para casa, você pode comentar com amigos, você pode conversar com outras pessoas de outros setores e que muitas das vezes ali você está quebrando o sigilo entre paciente e profissional e, consequentemente, expondo o profissional e expondo também ao paciente a situações que muitas das vezes desnecessárias ou que podem trazer prejuízos. Lembrando que o nosso código de ética, e aí você que é estudante, você precisa se debruçar sobre o código de ética profissional da enfermagem para você entender lá seus direitos, seus deveres, entender também lá no rol de proibições, quais são também as possíveis penalidades que você pode sofrer em decorrência disso. Então, eu aconselho a você também fazer essa leitura. Você que é estudante, você que é recém-formado ou você que é profissional, você precisa absorver isso para que você possa compreender a sua prática profissional. Tá bom? E vamos agora para o nosso sexto passo, que é muito importante, por isso que eu deixei por último. O sexto passo, você que pretende estar na enfermagem, você que está cursando, que é recém-formado ou que está na área, como você planeja a sua carreira? O que é que você imagina daqui a uns anos dentro da categoria? Você está na enfermagem e você já sabe a linha que você vai trabalhar? Você quer trabalhar em hospital? Você quer lecionar?
lecionar, que eu falo, você quer ser professor, mas para ser professor não basta somente ter teoria, tem que ter a prática. Por isso que é importante você passar lá na prática para poder também saber ensinar, porque muitas vezes é muito fácil só estar na teoria, mas é importante também saber a prática. Aliando a prática com a teoria, você pode ser um excelente professor. Você vai empreender. Ah, Davi, eu quero trabalhar com estética, eu quero trabalhar com estomaterapia, com feridas, eu quero trabalhar no consultório de enfermagem. Eu quero também, Davi, fazer aqui a saúde pública, eu quero trabalhar com a população. Então, você precisa direcionar sua carreira dentro daquilo que você quer, traçar um plano e, consequentemente, buscar especialização. E a especialização você tem que buscar em sua área, para que dessa especialização você possa fazer depois mestrado, doutorado, pós-doutor, enfim, aquilo que você realmente quer dentro da sua área de atuação, para que você possa ingressar no mercado de trabalho de maneira tranquila. E quais são as formas de ingressar no mercado de trabalho, Davi? Você pode observar que tem vários concursos públicos, e aí a importância de uma boa graduação, uma boa base fundamental. Quando eu disse lá atrás, quem lembra da questão de teorias, fundamentos e práticas? Se você fez uma boa base de curso, consequentemente no concurso você vai se dar bem. E consequentemente você vai lembrar e ter aí uma maior tranquilidade, não só em concurso, como também em seleções. Observar quais são os critérios que muitos hospitais, que muitas instituições desenvolvem nas seleções. Tem estudo de caso, normalmente com o paciente, tem uma prova prática, tem uma redação, tem uma entrevista. Como é o meu psicológico durante essa entrevista? Como é que eu vou me portar nessa entrevista? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou falar? Eu vou utilizar gírias? Eu vou utilizar palavras que infelizmente são inadequadas para um profissional do campo da enfermagem que busca uma excelência dentro do mercado de trabalho? Tudo isso você precisa observar para que você possa fazer o diferencial no mercado de trabalho. Você quer trabalhar fora do país, quer trabalhar em Portugal, quer trabalhar no Canadá, quer trabalhar nos Estados Unidos, e existem várias oportunidades de emprego nesses países, e aí você precisa buscar os canais devidos para poder fazer aí a sua transferência. Inclusive, eu vou gravar depois um vídeo falando sobre isso, as oportunidades fora do país e os canais que disponibilizam esse intercâmbio para que você possa trabalhar lá. E aí é fundamental, lá na graduação, lá na sua formação, o conhecimento em outras línguas, para que, consequentemente, você possa fazer o diferencial nesses países. E se você vai empreender, o que é que você quer empreender na enfermagem? O que é que você pode utilizar na enfermagem para empreender e observar novos campos e observar aí novas formas de trabalhar? E lembrar de uma coisa, que aí eu trago aqui uma frase, né? É de você fazer tudo com paixão. Faça tudo com aquilo que você mais gosta, faça tudo com aquilo que você se sinta bem, que consequentemente o sucesso vai vir de maneira natural. Tenha calma, tenha paciência. Espero que essas dicas possam servir e contribuir para o seu crescimento profissional e que consequentemente você venha a ter sucesso. E depois deixar aqui embaixo, Davi, sua dica realmente me ajudou muito e isso me deixa muito gratificante, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, não se esqueça. Deixe aqui embaixo dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Deixe seu like. Conhecimento é poder. Se liga aí que eu vou estar trazendo também muitas informações nesse campo que é de extrema importância para todos nós. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.